Ian Cel, vamos lá, Ian, vamos falar dessa final de Copa do Mundo. Qualquer uma das duas seleções vai terminar como bicampeã, né? A Argentina 78, 86, a França 98 e a última, né? Copa do Mundo. O que tu espera dessa final, Ian? Olha, Fábio, primeiramente um jogo muito equilibrado, né? A gente tem duas seleções que chegaram muito fortes nessa final de Copa. A França, que já começou bem do início, teve um tropeço ali rápido diante da Tunísia, mas também jogou com time reserva. E a Argentina, eu acho que o ponto forte dela nessa Copa foi a adaptabilidade em relação ao que cada jogo se propunha a ela. A gente viu a Argentina jogando com 3 zagueiros, viu a Argentina jogando com 3 atacantes, viu a Argentina jogando com dupla de ataque, viu a Argentina, como foi no último jogo contra a Croácia, jogando com 4 meio-campistas. Acho que vai ser um jogo bastante equilibrado. Ainda coloco um leve favoritismo para a França, que vejo como um time mais pronto. E se for colocar no papel nome a nome, ainda acho nome a nome a França mais forte. Mas equilíbrio. Apostaria, de repente, no empate ou até mesmo prorrogação e pênaltis nessa partida. Eu vou voltar contigo só para fazer uma pergunta. Qual é o peso aí do Messi e Mbappé nessas duas seleções? Vamos imaginar que a Argentina não tivesse o Messi, por exemplo. Estaria na final de uma Copa do Mundo? Não, certamente não. Pela campanha, pela trajetória que o Messi fez, aos 35 anos o Messi fez a melhor Copa dele nesse Mundial do Catar. 5 gols, assistências, belíssimas atuações. A gente vê que certamente não chegaria. Quanto à França, o Mbappé também é peça-chave e ele é muito potencializado pelo modelo de jogo que o Didier Deschamps implementa ali na seleção. A gente não vê o Mbappé voltando para marcar, isso fica ali para o Rabiot fechando pelo lado esquerdo, o Griezmann fechando um pouquinho mais por dentro. E o Mbappé também peça-chave, o melhor jogador dessa Copa até aqui, na minha opinião, mas vejo a França num coletivo ainda um pouquinho mais forte que a Argentina. Talvez chegasse, mesmo sem o Mbappé. Engraçado que a gente pode falar assim, né? E a França estaria na final sem esses jogadores? Aí nós temos que lembrar que a França não tem Benzema, me ajuda aí, não tem o Kanté e não tem o Pogba, entre, né, os mais famosos aí. Diogo, e essa final, hein, Diogo? Brasil não, um ato falho aqui, queria, né, que fosse o Brasil entre Argentina e França. Tem favorito? Faz uma análise geral aí nessa tua avaliação dos dois finalistas da Copa do Mundo. Eu deixo esse lado mais racional aí pro meu colega Ian. Eu já me apego mais a questões românticas e começo aí pela própria questão de Lionel Messi, né? Acho que seria a grande coroação aí de tamanho jogador que já se equipara, né? Já consegue se equiparar a grandes nomes. Eu acho que principalmente dentro do ciclo dele ali, Diego Maradona. Eu vejo a Argentina, é engraçado que ela veio quebrando, inclusive, seus próprios paradigmas, né? A Argentina chegou para a Copa e ela já vem de várias gerações assim, com um problema muito grave na defesa. E a Copa nos mostrou que talvez não seja por aí. Eu discordo do Ian, acho que o Lionel Messi ainda é o melhor jogador da Copa e eu acredito muito na maldição do bicampeonato, que eu acho que ele deve ficar lá em 1962, que a França não tem esse direito e não vai conseguir chegar a esse bicampeonato. Imaginar o Mbappé aos 23 anos com 2 títulos de Copa do Mundo, eu acho que aí sim nós estaremos diante de um pólido, aí sim, para finalmente poder chegar perto de Edson Arantes do Nascimento, o nosso Pelé. É bom lembrar que ele deverá acompanhar esse jogo aí, acredito que secando aí para que o Mbappé não iguale a sua marca lá em 1962. Mas eu ainda acredito que a Argentina vai ficar com esse título. Eu tô curioso para saber como é que o surto de gripe vai afetar a França. Nós tivemos o Varane, né, que é talvez o melhor zagueiro ou o segundo melhor zagueiro da Copa aí. Ele esteve fora de 2 treinamentos e a gente sabe que isso aí no organismo ele acaba afetando. Então o Rabiot, e tem mais um jogador que perdeu o jogo semifinal contra a Croácia em função dessa condição gripal, e eu acho que há essa expectativa aí, pode ser um ponto fraco para a França amanhã contra a Argentina, na gana de Lionel Messi. Agora eu acho legal, né, que a gente, qualquer tipo de análise que se faça, histórico, sobre futebol, sobre craque, a gente sempre vai trazer para a discussão Pelé. Porque não tem jeito, ele é o maior do mundo, é o maior de todos os tempos, boa recuperação, o rei, né, o rei que está lá se recuperando. Júnior Espíndola, e aí? França e Argentina, Argentina e França, eu queria que tu analisasse um pouco aí esses finalistas, se tem um favorito, fique à vontade, meu querido. Pois é, essa aí é uma pergunta difícil, né? 2 grandes times, né? Um que é comandado pelo Mbappé, grande jogador inclusive, e o Messi, né? O outro camisa 10. Se a gente for observar, né, Fábio, na questão
do que fez até agora na Copa do Mundo, tanto a Argentina quanto a França, a gente vai conseguir analisar que a Argentina vem um pouco melhor para essa final. Concordo quando o Ian fala que a França leva um pequeno favoritismo nessa final, pelo grupo de jogadores. Eu acho que individualmente a França é muito melhor que a Argentina. Só que a Argentina tem Lionel Messi, né? Um jogador que fez toda a diferença e que é um cara que sabe jogar realmente, de fato, momentos como esse. 35 anos, experiência, a última Copa do Mundo dele. E falam-se muito, né, Fábio, sobre essa questão de divisor de águas do Messi para o Maradona, né? O Messi ainda não tem Copa do Mundo, a última chance numa final nesse jogo que acontece amanhã. Então, realmente, vai ser um grande jogo. Os dois camisas 10, né, que são os artilheiros da Copa do Mundo, acho que é um merecimento muito interessante. E o que chama a atenção na questão, especificamente do Mbappé, é a questão da idade dele mesmo, né? A França chegando aí à segunda final seguida, com o Mbappé participando, pode se tornar a primeira seleção a vencer 2 Copas do Mundo seguidas, o que é um feito histórico, incrível, fantástico, inédito. Eu acho que realmente vai ser um grande jogo, mas penso que a França, sim, leva um merecimento, leva um pouquinho de favoritismo nessa final aí, que vai ser um grande jogo amanhã. Vejo que o Messi amanhã vai fazer uma grande diferença na partida, para dar uma equilibrada. Mas, individualmente falando, acho que o grupo da França é muito melhor. Falavam-se, né, na questão dos jogadores, você acabou de citar aí, perdeu simplesmente o melhor do mundo, né, o Benzema, né, por questão de lesão. E falavam-se que a França perderia toda a força, o que não aconteceu. A França vem muito forte, um grupo muito forte, muito concentrado, muito organizado. E olha, tá com pinta de campeão. Agora do lado tem a Argentina, né? E nunca dá para duvidar do esquema tático argentino, comandado pelo Lionel Messi, que tem feito toda a diferença nessa Copa do Mundo. É um jogão e talvez um dos melhores que a gente está vendo aí em Copas do Mundo e edições, porque são 2 grandes times, 2 grandes seleções, 2 seleções que têm formas diferentes de jogar, e eu tô curioso para ver esse jogo. É interessante que eu escrevi na minha coluna impressa hoje do ND o seguinte, né? Parece que se a Argentina não ganhar o título amanhã, dificilmente ela vai voltar a ganhar uma Copa do Mundo, que nunca teve tão próximo. Claro que teve aqui no Brasil, na Alemanha, né? Mas enfim, a gente sabia que a Alemanha era melhor naquela ocasião. Mas isso aí, é o futebol. E outro titular, né? Lá de Blumenau. Eu quero saber também sobre a final da Copa do Mundo. Fala, Emerson Luiz. Oi, Fábio, boa tarde a você, boa tarde a todos ligados aqui no Clube da Bola. Vai ser um jogão, essa é a tendência pela qualidade dos 2 times e uma das decisões mais equilibradas dos últimos anos. Sempre há um enfrentamento, a gente aponta um favorito, mas dessa vez tá difícil. Embora não vou ficar em cima do muro, Fábio, eu acredito que a França está um pouquinho acima no patamar, nesse favoritismo, por conta de ter um time mais cascudo, entrosado, rodado, com 10 remanescentes de 2018 e ser atual campeã. Mesmo com os desfalques, 7 jogadores lesionados que não puderam participar desse Mundial. E tem Mbappé, o cara que decide, o cara que tem muita velocidade, e eu acredito que ele vai explorar muito o setor esquerdo, principalmente o lado direito da defesa da Argentina. E do outro lado, é claro, nós temos o Messi, o melhor do mundo ainda, que está arrebentando, está jogando muita bola e que também pode decidir. 60-40 na percentagem, no meu ponto de vista, Fábio. 60 para a França, 40 para a Argentina. Porém, contudo, eu entendo que a França precisa matar o jogo nos 90 minutos, mais os acréscimos, porque se esse jogo for para prorrogação, pela garra, pela camisa da Argentina, isso pode ter peso. Porque a França, por conta dos desfalques, não tem um banco tão qualificado assim. E a Argentina tem mais alternativas, mais opções, sem contar que tem um espírito de jogo, um espírito guerreiro que dificilmente alguma seleção consegue bater. E tem a seleção, o grupo jogando pelo Messi. Mas vai ser um jogão, vai ser jogo duro. A Argentina vende caro qualquer tipo de resultado, principalmente a derrota. Um abraço a você, Fábio, um abraço a todos e até ano que vem, porque também, a partir de hoje, entrando de férias aqui no Clube da Bola. Grande abraço. E hoje, né, como eu estou como apresentador aqui, eu tenho o direito de dar o veredito, né? Depois de ouvir a opinião do Ian, do Júnior, do Diogo e do Marcelo, aliás, do Emerson, eu quero dizer o seguinte, vai ser um jogão de bola. Vocês viram, né? Tudo argumentação forte. Agora eu vou fazer a seguinte pergunta, galera. Qual foi a decepção da Copa, Ian? O que te decepcionou? Qual é a seleção?
O que tu esperava, né? Que de repente tu olhou e disse, puxa vida, né? Além de ter estragado o teu bolão, realmente tu tá com um sentimento de decepção. Fala aí, Ian. Eu acho que a maior decepção acabou sendo a Alemanha. Não tanto pelas atuações em si, porque eu acho, por exemplo, que a Alemanha não jogou mal contra o Japão, apesar de ter perdido o jogo, mas pelos resultados. É uma seleção que entrou como favorita, perdeu, caiu de novo na primeira fase, assim como já tinha sido em 2018. E outra decepção, que talvez não estava no ranking das favoritas, até o Fábio já tinha falado sobre o assunto, foi a Dinamarca. A Dinamarca fez uma boa ali preparação, foi bem na Nations League, tinha vencido inclusive a França 2 vezes, mas caiu na primeira fase, futebol muito ruim, não foi bem. E é difícil não comentar, mas principalmente pelo resultado, a gente fica decepcionado com o que foi, principalmente a Copa da Seleção Brasileira também. Tá certo. Diogo, a decepção da Copa do Mundo, Diogo, pra ti. Eu acho que, inevitavelmente, é o Brasil, né? O Brasil chegou como principal favorito aí. A França, até tu bem mencionasse ali na tua outra passagem, a França chegou desacreditada, principalmente em função dos desfalques, né? Sabíamos da qualidade aí, principalmente do Mbappé. O Mbappé comprovou, tá na final. Mas o Brasil chegou, o Brasil, principal seleção. Foi muito engraçado, rodou, ao saírem as convocações, rodou um vídeo. Foi compilado um vídeo da reação da imprensa em vários países ao pegar nome a nome da seleção brasileira, e todos encantados com o poderio, sobretudo dos clubes em que os jogadores defendem, e é inevitável ficar com sentimento de decepção por uma seleção que caiu nas quartas de final. A Espanha, com uma condição de renovação, acaba não sendo, assim, a própria Alemanha, né, vem com essa maldição. Eu acho que diante da condição de Brasil, França e Argentina chegarem como os grandes favoritos da Copa, o único que não tá não comprovou ao final foi o Brasil. Então, portanto, o Brasil é a grande decepção aí, e é um lamento que a gente vai carregar, um trauma que nós vamos carregar por muitos anos, aquela ideia dos 4 minutos, segurar a bola, pouca coisa, e que o futebol é maravilhoso por causa disso. Sobre esse famoso 4 minutos, né, uma postagem minha que rendeu muitos acessos no impresso e no digital, é que quem é aqui da capital vai saber o que eu estou falando, né? O Tite não conheceu o Lauro Burgo, que o falecido treinador Lauro Burgo, ele dizia, faltando 4 minutos, não tem mais jogo, acabou, o time tem que ser malandro. Ele não queria dizer que tinha que derrubar, fazer falta, mas leva a bola lá para o escanteio, né? Se segura atrás, mas enfim. Júnior Espíndola, de Chapecó, qual é a tua decepção, Júnior? Eu acho que a Alemanha, né? A Alemanha é grande decepção na Copa, cair na primeira fase, a gente sempre espera um pouquinho mais da Alemanha, né? A Espanha está no momento de renovação. Eu acho que o Uruguai, muito pelo aquilo que a comissão técnica também fez, né? Deixar jogadores importantes em momentos decisivos da primeira fase, ele no banco de reservas, como é o caso do Arrascaeta, que ficou alguns jogos fora, que é um grande jogador. Não dá para você ter uma seleção como a do Uruguai e deixar, por exemplo, a Arrascaeta no banco. É um grande erro, né? E claro, o Brasil. O Brasil, acho que eu não concordo que o Brasil seria campeão da Copa. Sempre falei isso aqui, deixei muito claro. Mas acho que cair nas quartas de final com uma seleção que tinha, acho que é uma grande decepção. Talvez uma final contra a França, né? Ali eu acreditava que o Brasil pegaria a Argentina e passaria pela Argentina na semifinal, pegando a França, e aí a gente estaria discutindo um outro cenário aqui. Mas a grande decepção é o Brasil por cair também nas quartas de final pela seleção que tinha. Eu acho que a Copa do Mundo do Brasil é a próxima Copa, na minha opinião, pela experiência que os jogadores terão lá pela frente. Tu tem Vini Júnior, tem Rodrigo, grandes outros jogadores, o caso do Martinelli também, que é um bom jogador. Então, eu acho que o Brasil vai ganhar uma experiência nesses próximos 4 anos que vão levar ao Brasil, sim, o favoritismo à Copa do Mundo 2026. Na minha opinião, digo sempre aqui, opinião pessoal, mas acho que uma decepção do Brasil é cair nas quartas de final, né? Ainda mais da forma que foi, como você falou, né, Fábio? Ganhando o jogo na prorrogação, 1-0 para cima da Croácia, faltou experiência para segurar, para não deixar a Croácia jogar. Acho que o Brasil aguentou a pressão, deixou a Croácia dominar o meio-campo. Então são coisas que realmente levam o time ao fracasso. E aí, obviamente, você vai para uns pênaltis, e aí pênalti é a questão realmente de preparo, obviamente, experiência, e também tem a questão da loteria, né? Eu acho que é muito mais preparo psicológico do que, obviamente, o cara ser habilidoso batendo um pênalti. E aí a Croácia, um time muito mais experiente que o Brasil, acabou conseguindo ter mais sucesso nas penalidades. Decepções, então, para mim, a Alemanha, que caiu na primeira fase, o Uruguai, por não utilizar as armas que tinha de forma exata, de forma concreta, e o Brasil por ter caído nas quartas de final. Achei que o Brasil ia um pouquinho mais longe no Mundial. É interessante, né? O Júnior falou que a Croácia era mais experiente na cobrança de penalidade, né? Olha que inversão de valores, né? O Brasil, pentacampeão do mundo, e a Croácia eram mais experientes, e foram mais experientes na cobrança, porque pênalti não é loteria, pênalti é competência e muito. Agora vamos virar a chave. A gente falou em decepção, sei lá, eu acho que agora aqui vai todo mundo
falar a mesma seleção, não sei, vamos ver. Qual foi a surpresa da Copa, Ian? Não dá para deixar o Marrocos de fora dessa, né? Acho que antes da Copa, se a gente pegar o bolão de todo mundo aqui e falasse, olha, quem pode surpreender? Talvez a gente citaria a Holanda, a Dinamarca, mas o Marrocos chegou jogando futebol, chegou com um sistema defensivo também muito sólido, mas quando tinha que jogar bola, jogou bola, sabia trabalhar bem. E acho que fica um marco, né? Fica um marco, uma boa seleção, que se preparou, trocou de treinador, é bem verdade, ali nas vésperas do Mundial, mas surpreendeu o mundo, jogando bom futebol e disputando agora, de repente, um terceiro lugar contra a Croácia. Diogo, a grande surpresa da Copa do Mundo, Diogo. Não tem como fugir aí do Marrocos e fica a expectativa para saber como é que serão pulverizados aí esses atletas aí de Marrocos. É muito engraçado assim que a gente costuma defender o êxito de uma seleção se ela é campeã. Só que eu discordo um pouco, por exemplo, falamos muitos anos aí da Bélgica. A Bélgica também pode ser citada como uma própria decepção, né? Mas enfim, a Bélgica não chegou a ganhar nada, mas também é inevitável entender que os caras colocaram seus jogadores nos principais clubes do mundo. Foram protagonistas e são ainda nos principais clubes do mundo. Então eu vejo muito geração dos países, eu vejo a capacidade de se fazer valer, poder entregar seus atletas em grandes escolas de futebol. Vamos ver como é que vai acontecer com o Marrocos aí, todo mundo de olho no goleiro. Inclusive tem um papo no Brasil, de quem não gosta dos seus goleiros, de ir buscar os goleiros aí na Copa do Mundo, que foi uma Copa dos Goleiros. Grandes goleiros aí que com certeza poderiam vir render aqui. Mas enfim, fica a expectativa para saber onde vão esses atletas do Marrocos. O Marrocos aí que deve confirmar o seu 4º lugar na Copa do Mundo histórico para Marrocos e para a África. Para onde eles vão, não sei. Eu sei que por enquanto eles estão para lá de Marrakech. Gostaram, né? Boa. Júnior Espíndola. Eu acho que não tem como a gente fugir, né, do Marrocos. O Marrocos foi a grande surpresa da Copa, mostrando futebol, mostrando vontade, tanto é que está gerando resultados lá no Marrocos, né, aumentando escolinhas de futebol já de uma forma tão rápida, mostrando que o Marrocos de fato quer se posicionar em termos de futebol em nível mundial. Gostei muito do Marrocos, gostei muito da forma que os marroquinos encararam a Copa do Mundo também, acho que foi algo muito diferente, foi uma surpresa muito positiva. E dando um outro viés agora para o futebol africano, né? Chegando numa semifinal de Copa do Mundo, realmente o Marrocos foi aquele time que em alguns momentos você começava a questionar na semifinal, por exemplo, né? Será que o Marrocos é uma surpresa por ter eliminado Portugal, por exemplo, eliminado Espanha, né? E aí, obviamente, entra toda aquela história do peso de camisa, o Marrocos ainda não tem peso de camisa em termos de nível mundial, né? Mas em termos de competência mostrou que tem muito. E que possivelmente é uma seleção, como disse os colegas aí, se souber fazer agora esse passo da próxima geração, souber trabalhar bem esses talentos, é uma seleção que fica interessante para a próxima Copa. Todo mundo vai ter um outro olhar, né? Os jogadores acredito também que vão ganhar um outro mercado a partir de agora. Talvez um futebol europeu um pouco mais forte, né? No caso do goleiro, alguns jogadores que chamaram a atenção aí também da seleção de Marrocos. Mas a partir de agora começa a se posicionar de forma diferente no futebol. Mas a grande surpresa realmente, pela forma que jogou, pela forma que encarou a Copa do Mundo, pela forma que levou a Copa do Mundo como realmente profissional, foi, na minha opinião, o Marrocos, que de fato se credencia aí, nesse momento, a parabenizar os jogadores e atletas e até o próprio país, né, pelo resultado alcançado num Mundial tão competitivo como foi esse do Catar. Conforme eu previ, né, todo mundo ia falar Marrocos, não tem como, né, uma baita uma seleção. Perdeu agora, perdeu para a Croácia, terminou em 4º lugar. Mas ela ficou entre as 4 melhores seleções do mundo. E aí é unânime aqui também, como vão aproveitar essa geração?